Sob as areias do deserto, uma criatura ancestral acaba de despertar. Era com essa frase que o terror Caçador de Ossos chegava às prateleiras das locadoras em VHS e DVD pela PlayArt Home Video no segundo semestre de 2003. A capa, com um corpo em decomposição sendo devorado por formigas no meio do deserto, chamava bastante atenção, e era inevitável não imaginar qual história estava por trás daquela cena marcante. Será que essa imagem de fato representa o filme, ou era só um apelo visual aleatório sem grande importância para a história? Aperta o play e já deixa um like e um hype nesse vídeo, que o filme encontrado de hoje traz uma criatura de visual bem interessante que vale a pena descobrir ou revisitar. Won't know it's coming. You won't know it's watching. It has lived for 100 million years. And it only needs one thing to survive. You. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Agora bora rebobinar até a primeira metade dos anos 2000? Caçador de Ossos é uma coprodução entre Reino Unido, Canadá e África do Sul, que contou com um orçamento estimado em 6 milhões de dólares e trazia nomes estreantes, tanto na direção como no roteiro. O diretor Jason Wolfson só tinha um curta estudantil na filmografia datado de 95 e que foi premiado nos festivais de New Orleans e Chicago. Caçador de Ossos, então, marcou a sua estreia na direção de longa-metragem. Já o roteiro foi escrito em dupla, o estreante Gordon Render, sendo esse seu único roteiro para cinema, e o Malcolm Cole, que também assina como produtor do longa. Na história, somos apresentados ao cientista que viaja para um trabalho de campo em Namíbia, na África. Quando ele chega na instalação, acaba entrando em uma missão por acaso, quando 3 garimpeiros desaparecem no deserto de forma misteriosa. Junto a uma equipe cheia de personalidade e que é repleta de conflitos ali internos entre esses personagens, o Alex se depara com uma situação macabra. Os garimpeiros são encontrados mortos no deserto com seus ossos expostos, sem carne alguma. E aí, em meio a contratempos técnicos com o caminhão da viagem, a equipe perde a comunicação com a base e agora vai precisar enfrentar uma criatura que devora a carne de suas vítimas. Um cenário maravilhoso, né? O longa abre com o ataque dos 3 garimpeiros, o conflito que funciona aí como ponto de partida da história. Eles encontram uma espécie de ninho no meio do deserto e logo um deles decide tentar quebrar e abrir um buraco para ver o que tem dentro daquele lugar. Uma ideia assim ótimo. E bom, quando ele abre, algo violento e implacável é libertado, e quando a gente acompanha o ponto de vista desse ser que é libertado, a gente tem uma imagem com um tom avermelhado. E por um bom tempo da história, é dessa forma que a gente presencia a movimentação ou ataque desse ser misterioso, com o uso da câmera subjetiva. Hey guys, come have a look over here. Apesar dessa tensão na cena de abertura, a primeira meia hora do filme é a mais desinteressante por conta da apresentação dos personagens, que em sua maioria são bem detestáveis. Mas a coisa engrena quando a viagem pelo deserto começa e a equipe precisa fazer um desvio para descobrir o que aconteceu com os garimpeiros desaparecidos. O grande destaque é quando a criatura começa a mostrar que veio, né, com um visual bem estranho e uma explicação inesperada. Ela é formada por uma colônia de formigas que devoram carne humana e se utilizam dos ossos de suas presas para simular uma forma e se movimentar. Por isso ela parece um ser humanoide quando a equipe encontra ela perambulando pelo deserto, parecendo como se fosse a figura da própria morte com um rosto de caveira. E ela tem uns movimentos assim como se estivessem com os ossos quebrados, assim, dá uma sensação estranha quando ela aparece.
Os ataques são violentos e o CGI das formigas, apesar de simples, funciona dentro da proposta, ainda mais se você estiver assistindo o filme em DVD ou VHS sem a perfeição de uma imagem remasterizada, principalmente no terceiro ato. Aqui vale resgatar a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, e sim, a tal imagem da capa simboliza sim o coração da história de Caçador de Ossos e está diretamente ligada ao ataque da criatura, né? Essa imagem de uma pessoa em decomposição, com várias formigas andando sobre os ossos e tudo mais. Mas se por um lado a gente tem um monstro criativo e alguns bons momentos de tensão, por outro, o filme fica devendo no roteiro, que poderia ter explorado um pouco mais da mitologia e dos personagens que detêm esse conhecimento das histórias locais, mas que tem pouquíssimo destaque. A escolha de utilizar a câmera lenta também para os momentos mais tensos não funcionam muito bem, muitas vezes mais quebrando a atmosfera construída do que qualquer outra coisa. Religious thing, huh? Uma das cenas que eu mais curti é um ataque que acontece no meio de uma das noites, quando um dos personagens que estava tentando descansar em um saco de dormir é atacado pela criatura. E esse momento introduz todo um cenário com a possibilidade da equipe ficar ilhada no caminhão no meio do nada, o que alimenta ali ainda mais a tensão entre os personagens e os conflitos que eu disse lá no começo do vídeo que existe ali entre as lideranças, né? Quem acha que o que deve ser feito, o que é melhor para o grupo, o que pode acabar ocasionando a morte de todo mundo. Separei aqui um trecho desse ataque que acontece com um personagem no saco de dormir para a gente rever, olha só. Get out of there! Liters of fuel car. You're gonna take us all with you. Esse trecho é um ótimo exemplo de como assistir em DVD ou VHS dá um charme extra para deixar os efeitos em computação gráfica mais críveis, o que acaba funcionando a favor do filme. Uma coisa que favorece bastante a ambientação de Caçador de Ossos é a escolha de filmar no deserto em Namíbia e arredores, na África. O diretor Jason Wolfson, que é sul-africano, queria que as locações passassem a sensação de um ambiente hostil e isolado. E filmar nos locais onde a história se passa de fato foi algo que trouxe mais veracidade aos acontecimentos do filme, ao invés de simplesmente filmar em estúdio, levando em conta ainda que o filme faz bastante uso de computação gráfica, então acho que deu uma balanceada legal aí. Acho que foi uma escolha bem acertada, ainda que pode ter resultado em condições de filmagens complicadas, como o calor do deserto e as longas distâncias por conta da locação. Mas a dificuldade de filmar no deserto entre maio e junho de 2002 não foi o único desafio que o longa enfrentou, já que uma polêmica envolvendo um crime super sério com um dos integrantes do elenco veio à tona no ano seguinte, justamente o ano que o filme seria lançado no mercado de home video. No caso, o ator Scott Barstow, que interpreta o protagonista do filme. Em 2003, o ator foi acusado de ter mantido relações com uma menor que era parente da esposa dele. As autoridades afirmaram que os encontros ocorreram várias vezes no período entre 98 e 2001. Nessa época, inclusive, o ator já tinha feito vários filmes, como O Suspense Adolescente e o Terror Ronda a Escola, uma produção, inclusive, que já teve vídeo aqui no canal, até deixei separado aqui a fita. É esse aqui, ó, ele até tá na capa do filme. É um suspense ali de 97 feito para TV que adaptava um livro da Louise Duncan. Bom, o caso foi investigado e terminou em acordo em que ele se declarou culpado de uma acusação reduzida de agressão em segundo grau. Isso explica porque Caçador de Ossos foi praticamente um dos últimos filmes que constam na filmografia do ator, já que ele desapareceu do cinema e da TV depois que cumpriu a pena. Deixando a polêmica da vida pessoal do ator um pouco de lado, no geral, Caçador de Ossos é uma produção divertida, principalmente por conta da criatura e as suas aparições, que parecem ter bebido um pouco da fonte de A Múmia e O Retorno da Múmia do Stephen Sommers, respectivamente de 99 e 2001, que foram lançados ali um pouco antes de Caçador de Ossos. Quem curte filme de monstro e gosta de descobrir filmes perdidos dos anos 2000, vale a pena arriscar e conhecer essa história que se passa no meio de um deserto, com poucas chances de conseguir escapar ou mesmo de conseguir qualquer sinal de ajuda. What's going on? I have no idea. Going after. Are you crazy? This thing is a killer!
Por curiosidade, depois de Caçador de Ossos, o diretor só assinou mais um longa-metragem, o Tracing Cowboys, de 2008, que ele dirigiu e coescreveu e que tem uma página especial no site oficial dele. Atualmente ele se dedica mais à direção de comerciais, mas não pensa que ele esconde Caçador de Ossos debaixo do tapete não. Tem uma menção ao filme na biografia dele lá no site oficial, como um capítulo da jornada dele como diretor. E nem teria por que esconder, né? Até porque a polêmica envolvendo o ator não tem nada a ver com ele. Mas e aí, já tinha assistido Caçador de Ossos? Ou mesmo lembrava da imagem da capa dele na época das locadoras? Ele dividiu a prateleira com outros filmes distribuídos pela PlayArt, como A Casa do Medo e Premonição 2. Filmes que tiveram seus trailers incluídos no VHS e DVD de Caçador de Ossos. Inclusive, é o único extra, se é que pode chamar assim, que está presente no DVD do filme, que é bem simples e traz Caçador de Ossos somente no aspecto full screen, né, o clássico 4x3, além da opção de dublagem em português, algo comum nos lançamentos da PlayArt dessa época. Vou colocar um trecho dublado aqui, porque eu sei que muita gente pode ter memória afetiva com a dublagem desse filme. Vamos conferir um trecho que eu peguei do DVD. Caçador de Ossos, versão Marshmallow, São Paulo. Zack, a parede tá mexendo. Mickey, este é o cérebro controlador. Então mata logo essa coisa e vamos embora! Ficou com vontade de assistir Caçador de Ossos? Me conta aqui nos comentários. E se você quiser mais terror de locadora, deixo como dica o vídeo sobre Farol da Morte, outro filme encontrado que conta com a presença da atriz Rachel Welly, que fez a Mickey aqui em Caçador de Ossos. Vou deixar o link em um dos cards aqui na tela e também na descrição do vídeo. Se você for assistir depois, não esquece de comentar que chegou lá pelo vídeo de Caçador de Ossos, combinado? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like e um hype se gostou do conteúdo e a gente se vê na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!